Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Boruto Naruto Next Generations, episódio de número 91. Não tem como não falar, foi um episódio emocionante. Quem se diz old school, que é da era clássica, era Shippuden, vai pirar com esse episódio e não tem como não ter gostado. O arco foi ruim, mas foi melhor que filler de Naruto, e esse último episódio desse arco foi legal, teve morte do personagem importante do arco. Então, tipo, começou aí as mortes em Boruto. Foi o arco que mais teve morte, foi um arco que Boruto apresentou essa questão que já vinha de Naruto clássico, a questão da morte. Naruto Shippuden tinha bastante morte, ou se teve, e Boruto finalmente tá colocando isso agora na prática. Então a gente vai falar desse episódio e também vamos falar um pouco do arco, a reflexão que esse arco quis colocar. Então se inscreve no canal se você é novo, porque sua inscrição ajuda o canal. Então se inscreve, compartilha o vídeo, dá like e comenta aí o que você está achando de Boruto o anime e de Boruto o mangá, porque eu tô mais empolgado com o mangá do que o anime, mas como eu gostei do episódio eu decidi trazer em vídeo, falar um pouquinho dele. Mas agora vamos lá, Boruto episódio de número 91. Então, vamos começar falando da base. Eu acho que a questão mais importante desse episódio que foi a morte do Onoki. Então, como não colocar, tipo, um personagem que foi super importante, foi um herói da guerra, tipo, da era de Shippuden, não tem como não colocar ele, foi um personagem importante. Ele, de certa maneira, apresentou o jutsu lá de desmaterialização, se eu não me engano, que é aquele jutsu das partículas de areia. Tipo, foi um jutsu muito apelão, foi um jutsu legal, um dos jutsus mais poderosos de Naruto, Boruto. Então, tipo, é um grande personagem. É um personagem que ficou um pouco estragado pelo que fizeram nesse arco de Boruto, mas ele voltou a ter o senso de justiça dele, a relembrar o desejo mesmo que ele quis pegar, que era o desejo do neto. E ele decidiu daí no final proteger os mais jovens para que não houvesse mais perdas. Então, tipo, naquela cena emocionante lá que o vilão do arco, que eu não lembro agora o nome, o Ku, na hora que o Ku vai fazer o jutsu de desmaterialização, tipo, tava sem esperança. O Boruto já tava com o chakra dele acabado, já tinha feito um Rasengan. O Mitsuki tava acabadaço, ele fez o modo Senin. Tipo, esse episódio foi bom também por isso. Teve muito do Mitsuki, que foi a grande figura do arco. Então o modo Senin foi muito apelão, só que ele ainda não tem, digamos que de certa maneira, um controle. É muito poder para o corpo atual dele. Também tivemos a Sarada, mas também ela já tava sem chakra, tava sem forças. Então, quando tudo parecia que ia acabar, vem o Onoki fazendo, como ele disse, a última vez que o Onoki vai fazer esse jutsu, o jutsu de desmaterialização das partículas de areia, eu não lembro do termo, mas foi emocionante, foi apelão. Quem via Naruto, tipo, se emocionou. Esse episódio foi de chorar, foi de se emocionar, tipo, foi um episódio que teve um pouco do drama que já vinha desde Naruto. Boruto finalmente conseguiu fazer algo legal em um episódio. Então, tipo, ver quando ele conseguiu, ele mostrou o poder todo dele, nossa, e tipo, durante o episódio, as falas, os diálogos, os flashbacks que o Onoki tinha, tipo, de não perder o desejo, tipo, foi muito da hora e eles conseguiram daí derrotar o Ku. Então, tipo, não tem como, foi muito legal e só vendo que você vai conseguir se emocionar, você vai pegar o episódio. E daí, tipo, o Onoki tá lá todo acabado já, tipo, daí tá naquela cena já de drama que a gente fala, ah não, ele vai morrer, tipo, mas por mais que pareça chato isso, eu achei legal. Tipo, se ele ficasse vivo, eu acharia muito chato, não tem como. Eu queria que Boruto já colocasse a questão da morte em alguns personagens, então eu não vou mentir que eu gostei, eu achei que ficou bom eles terem, de certa maneira, ter matado sim uma antiga figura importante. É legal porque mostra que agora Boruto vai começar essa questão e eles podem matar personagens importantes. Então, tipo, ter colocado ali o diálogo daí do Onoki falando com o Mitsuki, tipo, você encontrou a sua resposta, agora vai ser difícil, não é fácil de cumpri-la, então você tem que se esforçar. Ele daí falando com todos, com aquele garoto também que quer ser o Tsuchikage, que é o... eu não lembro o nome dele, é Seki? Eu não lembro, mas se você lembra, coloca nos comentários. Ele vendo o Onoki, tipo, ele conseguiu chegar a tempo, foi um personagem que ele tinha um carinho, querendo ou não, era da mesma vila, então eu achei legal dele ter conseguido chegar lá a tempo. A Sarada, o Boruto estavam lá e ele falando para todos, tipo, nunca esqueçam seus desejos, sempre lembrem, nunca percam, porque como o Onoki mesmo disse, ele de certa maneira perdeu esse desejo que ele tinha. Então, tipo, o Boruto daí falando que eles nunca vão perder, foi legal, tipo, é uma questão que, tipo, só quem viu o arco
vai conseguir pegar do episódio e, tipo, emociona porque você viu o arco, você sabia que era um arco ruim e esse final emocionou e foi bom. Então daí chega a morte dele e foi de uma maneira bonita, mas ao mesmo tempo triste. Então daí acontece que daí passa-se um tempinho depois, o Naruto já chegou lá, porque a Tsudikage também chegou lá, eles veem tudo o que aconteceu. Então, só finalizando a parte do Ono, que foi uma parte legal, e só pra terminar essa frase pra gente falar do resto do episódio, a questão da reflexão foi uma questão legal, tipo, a questão de desejo. É uma questão que você pode ter muito na vida real. É uma questão, qual é o seu desejo, o que você tem, é algo que só eu, só você podemos encontrar. Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso desejo, qual é a resposta que a gente tem para isso. Isso é algo que o episódio colocou nos personagens, mas é algo que todos nós temos. Nós temos nossos objetivos, nossos desejos, só que a gente ainda tem que saber descobrir às vezes, porque às vezes até mesmo nós não sabemos. Foi uma questão bem legal e, tipo, quando você tem esse desejo, você tem que tomar cuidado para que você não o perca. Então, foi muito legal essa parte. O episódio em si teve várias questões legais ali em ligação com o Konoki. Também teve o Mitsuki, que ele procurou, ele encontrou a resposta que ele tinha. O Boruto não sabia, ele não conhecia de verdade o Mitsuki, ele só vai começar a conhecer a partir de agora. Então, esse episódio, tipo, querendo ou não, fez uma reforma, assim. O Boruto tá tendo agora os olhos dele, de certa maneira, abertos, porque ele tá vendo que ele não conhecia nada do Mitsuki, ele não sabia nenhum sentimento do Mitsuki. O Mitsuki, tipo, gostou de ter conhecido pessoas como ele. Embora ele goste do Boruto, ele teve novas descobertas. Como ele falou, desde que ele saiu da vila, ele descobriu coisas novas. Então, tipo, ele aprendeu muita coisa, querendo ou não, com aqueles companheiros. Então, com o Seiken, que foi um grande personagem também, foi bem legal isso que eles colocaram e apresentaram, tanto pro Mitsuki como para o próprio Boruto. A Sarada em si, tipo, ela teve uma questão legal, na minha opinião, esse arco ela foi uma das melhores personagens, ela, tipo, em poder de luta, devemos dizer que ela até foi a melhor, talvez, porque teve esse modo de Senin do Mitsuki, né? Mas ela salvou geral nesse episódio, tipo, foi um episódio, querendo ou não, que desenvolveu todos os personagens, de certa maneira, do time 7. Mitsuki usando o modo Senin, Sarada, digamos que... É que a Sarada é difícil, né? Porque ela já é inteligente desde antes, mas digamos que ela aprendeu alguma coisa com isso. E o Boruto conseguiu o jutsu de invocação, então, tipo, foi uma questão legal. E o Konohamaru, até ele teve os pensamentos dele um pouco mudados, ele teve o amadurecimento. Então foi um arco bem legal, de certa maneira, para esses personagens. Mas agora falando do restante do episódio, foi legal de ver o Shikamaru, sério, o Shikamaru nervoso é algo que você dificilmente vai ver. Tipo, ele falando, só falta você, a gente quer logo ir para o país da terra, anda logo, dá permissão, a gente já tá indo mesmo. Então, tipo, foi muito legal, foi uma parte burocrática, mas é uma parte legal, porque todos têm que respeitar as outras vilas, então é um arco meio burocrático e chato pro papel de Shikamaru, mas ele conseguiu fazer isso rápido. E o Naruto daí conseguiu ir, mostrou também uma questão que eu vou falar agora. Até o Sai tava preocupado, pra você ter ideia. O Sai, que tipo é aquele personagem que não mostra os sentimentos, tava preocupado. Ele tava bravo, tremendo, tanto que o Naruto falou, até você está nervoso, né? Daí ele falou, Montirão, Atarimai, eu também sou pai. Então, tipo, ficou muito legal essa parte, mostrando, tipo, a preocupação deles. E é aí que eu quero chegar. Naruto. Tipo, o Naruto, tipo, é um personagem da 10, da hora, virou Hokage, mas, tipo, como pai, ele é uma decepção. Sério, o Naruto, tipo, eles parecem que fizeram um personagem legal, tipo, continuar de certa maneira legal, mas despreocupado com certas coisas. Tudo bem que o filho dele, tipo, enfrentou inimigos muito mais poderosos, tipo, do lado dele do Sasuke, mas mesmo assim, tipo, ele não mostrar preocupação, tipo, por mais difícil que seja, ele confia. Isso mostra uma parte de um pai meio que desnaturado, despreocupado. E tipo, não tem como. O Naruto como uma figura paterna, ele tenta melhorar, eles tentam fazer com que ele tá melhorando, mas mesmo assim ele não continua sendo bom, na minha opinião. E quem lê o mangá sabe mais ainda e vai concordar comigo que ele parece que tá piorando, porque tipo, não dava a bola pro filho e pro outro personagem da bola. Então tipo, isso tem seus motivos, dá pra entender, mas na minha opinião o Naruto ainda tem muito a melhorar e eu acho que essa parte eles estão estragando um personagem querido pelos fãs. Mas tudo bem, o importante é que ele chegou lá. O mais engraçado do Naruto é que ele tem o jutsu de teletransporte, é o mesmo do Minato, ele deve ter aprendido
durante a guerra ele usou como modo Kurama, ele aprendeu, e com o decorrer do tempo ele amadureceu, aprendeu os jutsus do Minato. Então, tipo, ele seria quase um Relâmpago Amarelo versão 2.0, não tão rápido como o original, mas rápido mesmo assim. E o mais engraçado é que ele poderia ter chegado lá se ele quisesse minutos. Vai dizer que ele não deixou uma marca no Boruto como o Minato havia deixado no Naruto? Tipo, é muito estranho isso, tipo, não tem sentido. Se o Naruto quisesse, ele tinha chego mais rápido lá. E, tipo, não dá a entender que o Naruto usa esse jutsu, então ainda fica essas dúvidas. Mas, para todo caso, o Naruto chegou lá com os outros ninjas, e daí foi essa parte resolvida porque o Konohamaru falou que ia passar um relatório para ele, e daí detalhando tudo. Voltando daí no assunto, o Konohamaru deu um abraço no Mitsuki. Foi um abraço legal, tipo, mostrando que ele amadureceu, não importa o que o Orochimaru fez, o Mitsuki é o Mitsuki, então, tipo, foi uma figura legal, mostrou que é digno do líder do time 7. E daí, terminando o episódio, mostrou lá os outros Genins lá da vila, o Denki, a Sumire e os outros lá, que eles também foram juntos. Foi uma cena engraçada, porque o Shikamaru falou, eu não estou olhando nada, tipo, vão logo. E, tipo, foi engraçado ver eles indo, porque o próprio Naruto falou, tipo, que sorte que eles têm vocês como amigo, porque eles falaram, tipo, mesmo que fosse proibido, eles iriam, e iriam sofrer as consequências depois. Então, tipo, foi uma questão legal de ver que eles, no fim, foram, tipo, já tava tudo resolvido, mas eles foram porque queriam encontrar Boruto, Sarada, Mitsuki, e foi legal aparecer ali no final, porque, tipo, o Mitsuki tava se desculpando e o Boruto falou, olha quem tá ali, todos também vieram por você. Então, tipo, ficou legal, tipo, todos têm um laço ali de companheiro, é algo que da era Naruto, tipo, Naruto e todo mundo tinha esse laço de companheiro e continua com a nova geração do Boruto e os outros. Então isso também foi legal de ter visto. Mas então, de certa maneira, eu acho que era isso que dá pra falar desse episódio de número 91. Então, acho que foi um episódio legal. Teve a morte do Ono, que foi uma morte importante. Teve habilidades novas pro protagonista, como Jutsu de Invocação, algo que finalmente ele já conseguiu ter. Agora basta saber se ele vai aprender novos jutsus, tipo de invocação mesmo. Mas antes, eu esqueci de falar também de uma coisa importante que não dá pra esquecer. O arco mostrou que os Cage estão fracos, de certa maneira. Tipo, digamos que o Naruto tá em outro patamar e olhe lá. Se você ler o mangá, você sabe o que eu quis dizer. Tipo, a Tsujikage ter sido pega naquela armadilha ainda não dá pra engolir. Por mais que seja de selamento, tudo, ainda fica difícil. Então o nível dos Cages em Boruto ainda é algo que não dá pra determinar. Mas era só esse comentário que eu queria fazer. Agora vamos falar do próximo episódio, que dá pra desconfiar do próximo arco. Também agora é esperar o próximo arco, porque em fevereiro começa Naruto Shiren, Sasuke Shiren e Shikamaru Shiren, que é a saga deles meio adulto, começando como pais. Então a saga Shiren é uma das sagas mais esperadas, acho que pelos fãs, porque o protagonismo volta para o Naruto, também vai para o Sasuke, vai para o Shikamaru. É uma saga que foca neles adultos, começando como pais, se eu não me engano. É uma saga que eu quero ver, é uma saga que foi de light novel, e daí ganhou adaptação para anime agora, então eu tô bem ansioso. Vai começar em fevereiro, o que dá a entender então do próximo arco, como eu tava falando. A abertura vai mudar ou não vai mudar? Porque essa abertura seria sem sentido daí, tipo, se ela não permanecer, porque não teve nada a ver com o arco. Então, provavelmente ela deve continuar, porque daí faz referência àquele bebê daquela cena, daí faria referência a Saga Shiren. Mas não dá pra saber, talvez daí essa abertura vai continuar por quanto tempo? Até mostrar o Shinki, que é um dos personagens que apareceu, porque se ele não aparecer, a abertura não teria sentido. Então provavelmente essa abertura tá mostrando futuramente os próximos arcos, mas vamos ter que esperar. A gente não sabe se ela vai mudar realmente ou não. O que sabemos é que o próximo episódio finalmente volta a ser em Konoha, o Mitsuki e o Boruto conversando, ele sendo interrogado e muitas outras coisas, provavelmente. E é o início daí dando indício já do próximo arco do que vai ser, que é o arco Shiden, se eu não me engano, porque começa em fevereiro. Então a gente vai ter que esperar pra ver, mas vamos ver, a gente vai saber provavelmente se não mudarem a abertura. Então a gente sabe que essa abertura vai continuar, daí vai ter algum arco em a ver com o Shinki, mas tem que esperar. Tem que ver os outros episódios, porque infelizmente isso não veio do mangá, isso é de certa maneira original. O mangá pode falar de alguns acontecimentos em alguma época, mas o mangá tá, digamos, em outra história e mais na história principal do que deveria ser. Mas foi isso o vídeo, eu já falei o que eu queria falar, o que eu acho, desconfio que seja o próximo episódio, o próximo arco. Falei da saga Shiren que eu tô esperando. Esse episódio 91 foi, na minha opinião, um dos episódios mais importantes da saga de Boruto, pelo menos desse começo. Então me diga aí nos comentários o que você está achando de Boruto.
Você espera que vai acontecer o que no próximo arco? Você tá lendo o mangá? Compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?